Olá, está começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, investidores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ela, que é especialista em varejo e se dedica a resolver desafios complexos utilizando a tecnologia como ferramenta-chave para promover inovação e eficiência para o setor. Hoje o nosso Come Together é com a Juliana Martins, ela que é CEO da Nexus, uma retail tech com uma abordagem inovadora em omnicanalidade, mobilidade e conceito de prateleira infinita e que também a partir de agora é investida do fundo Retail Tech da High Partners. Bom, Ju, muito prazer, assim, um prazer ter você aqui. Muito prazer nada, porque a gente já se conhece, dá um high five. Prazer eu tô é todo meu. feliz que você está aqui, porque a gente está feliz também com esse investimento na Nexus e acho que faz parte aqui das nossas boas-vindas também trazer os empreendedores e empreendedoras do portfólio para a gente poder conhecer um pouquinho mais. O Come Together está aqui para isso. Obrigada, Flávia. Não, o prazer é todo meu, com certeza, de estar aqui e também de ser uma investida, né, na High Partners. Muito bom. Muito bem. Eu quero começar, que a gente tem uma pergunta que não quer calar, porque antes de Juliana ser a Ju, que a gente chama aqui carinhosamente a Ju da Nexus, quem é a Juliana Martins pelas suas próprias palavras? Pergunta difícil, né? Olha, não falando somente do profissional, né? Mas assim, da minha personalidade, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Isso já fez eu passar por algumas vertentes aí na minha vida, de alguns caminhos diferentes. Então, assim, mas em compensação eu sou muito determinada. Quando eu tenho um foco, eu não desisto até eu conseguir executar aquilo. Então, acho que isso é uma palavra assim que me define muito bem, assim, determinação. Muito bom, muito determinada. Me conta uma coisa, assim, você tem uma história familiar de empreendedorismo muito forte, e aí até queria que você contasse um pouquinho desse seu cenário familiar a respeito disso. Mas onde que a Juliana, em que momento que esse empreendedorismo encontra com você, quando, como isso acontece? Eu queria que você contasse dessa sua história. Tá. Assim, eu tenho um exemplo de empreendedorismo serial aí na minha casa, né, que é meu pai. Tenho muito orgulho, inclusive, da história dele. Ele começou, assim, veio do nada, veio do interior de Minas, se mudou para o Rio, construiu um legado gigantesco aí, que a gente continua atuando, né? A Nexus faz parte disso. E eu acho que eu sempre soube que em algum momento eu ia empreender. Claro que minha criação foi muito voltada para isso, né? Mas eu já pensei em outros caminhos, inclusive eu já empreendi em outra área. Eu sou designer de interiores também, além de formada em administração de empresas. Então eu cheguei a tocar obra e aí eu acho que o caminho cruzou justamente nesse momento, porque uma das nossas empresas é uma imobiliária. E eu comecei a tocar imobiliária nesse período em que eu era designer de interiores, né? Tinha tudo a ver ali, meu pai querendo puxar um pouquinho, vem pra cá, começou a me colocar num negócio que tinha a ver com o que eu tava tocando na época. E aí o bichinho da tecnologia me mordeu, porque eu comecei a conviver com as outras empresas, da época nem era Nexus, e aí começava a participar de reuniões, às vezes reuniões com novos empresários, assim, conhecer novas ideias, novos negócios, né? Porque além de empreendedor, ele é um grande investidor também, ele aposta muito em startups. Então, aquilo acabou me contaminando e aí eu fui e entrei de cabeça nesse mundo. Isso foi quando, assim? Já teve um ano especificamente que você entra nisso? Assim, efetivamente foi em 2016. Antes disso, eu estava parcial. Uma part-time, estava escolhendo ainda. Muito bom. Agora, falando exclusivamente da Nexus, quando, como, onde que surgiu essa ideia? Porque eu sei que é um caminho longo até ela se tornar o que ela é hoje, né? Sim. A Nexus, ela nasceu dentro de um ecossistema. O objetivo ali, até o nome Nexus, ele fala muito do quanto a gente era um conceito mais amplo no passado. Porque é New Enterprise of Anything, que é o X, as a Service. Então,
Na realidade, a gente queria resolver problemas com a tecnologia, com o mundo SaaS, né? Sair daquele on-premise, que as empresas lá de trás, né, que meu pai fundou, eram no on-premise ainda, e resolver através do SaaS, né? E aí, na época, a gente começou, não se chamava Nexus, né? Isso foi um rebranding depois que a gente realmente focou no varejo, uma mudança e um conceito novo, mas naquela época era muito focado no mercado de serviços, e era um produto de gestão financeira, até atendia até pessoa física, pequenos negócios, tinha um produto de gestão, ainda existem, né? Todos esses produtos ainda existem, mas são separados da Nexus. Tinha um produto de gestão de investimento, de portfólio para pessoa física e pessoa jurídica. Então a Nexus nasceu ali e a gente começou a se conectar com o mundo do varejo. E aí que pegou de vez, porque aí a gente falou assim, não, aqui a gente tem um problema grave para resolver. E aí foi pivotando a Nexus, adquirimos uma empresa de PDV, mas reconstruímos tudo, uma arquitetura completamente nova, realmente inovadora. E aí a Nexus se tornou o que ela é hoje, né? Sim, é uma empresa realmente focada no varejo. Você sabe que eu tava, quando a gente foi estudar, enfim, conhecer a Nexus, a gente viu que tinham várias empresas que a gente usava já. Eu, na minha época pregressa aí né, de FX, na época que eu tava completamente na operação, mas o MyFinance, o Bilimatic, eram ferramentas que a gente utilizava lá, né? Então é muito, muito legal. Me conta uma coisa, assim, o que a Nexus faz hoje? O que vocês entregam? Porque, até para explicar um pouco para quem não sabe o que é a Nexus, né? A Nexus, hoje o foco principal é varejo, tá? Então, o que a gente espera entregar para o varejista, né? Solucionar os problemas complexos que ele tem. Principal, omnicanalidade. Omnicanalidade a gente sabe que não é mais futuro, é total presente, né? Quem não se coloca no omnichannel está perdendo venda, está perdendo possibilidades de expansão. Então esse é o principal solução que a gente entrega, e com o nosso PDV móvel a gente entrega muita mobilidade. Todas essas jornadas, essa experiência omnichannel para o cliente através do nosso PDV móvel e do nosso OMS. Então esse é o principal, assim, nosso core é realmente entregar a omnicanalidade de forma nativa e conectada com o ecossistema. A gente gosta muito de falar que a gente é uma empresa agnóstica, porque a gente já nasceu com uma arquitetura de conexão, né? Agora vem muito esse conceito de composable, né? Então, assim, quando a gente viu esse conceito, a gente até falou assim, gente, a Nexus sempre foi composable, a gente já nasceu para ser isso. Então, eu tenho até muito orgulho dessa nossa visão, né? Lá atrás, isso, exatamente. Sim, muito bom. E me fala uma coisa, até então, a Nexus andou com capital próprio, né? Vocês, a fundação foi que ano? Que ano que se deu mesmo? A fundação, porque a empresa ela veio mudando, né? Mas assim, 2018 para 2019. Sim. E aí, desde sempre, com capital próprio, uma empresa, enfim, que tinha lá também a receita dos seus clientes. E aí, esse ano, vocês resolvem aceitar sócios no cap table. Não, tudo bem, então tá bom, então vamos embora. E aí eu queria saber como é que se deu essa decisão, porque não é uma decisão simples, né? Não, inclusive a gente tem uma relação muito boa com o VC, né? No passado, outras empresas já tivemos, né, aportes e fomos acelerados por VC, mas a Nexus parece que era um filho que a gente não queria muito soltar, compartilhar. Sim. E a gente conversou com vários fundos, fomos abordados por vários fundos no passado e sempre, não, agora não é o momento. E aí chegou a High Partners, mudou um pouquinho esse jogo. Acabou que a conexão do propósito da High Partners, eu acho que foi o principal fator decisor aí, né? O foco não era o capital, o foco é realmente o networking, a compreensão do valor do nosso negócio, do nosso propósito, o que a gente quer entregar para o varejista, né? Então, acho que é isso. Tudo casou e aí agora vamos. Sim. Você, nas experiências pregressas que vocês tiveram VC acelerando, você chegou a participar dessa... Eu participava muito das reuniões, já participei de conselho, assim, mesmo quando eu não estava 100% no negócio, assim. Fui inserida bem nova, assim, antes da faculdade até já começava a participar nesse sentido.
Agora, as empresas mais antigas, aí eu não tive a oportunidade de participar, né? Não foi da minha época. Deixa quieto. Nessa época você estava muito jovem ainda. Muito ainda, deixa você assistir no vídeo show ainda. E depois você O que você acha que, da época, de tudo isso que você viveu até antes da faculdade, depois da faculdade, se muda um pouco essa visão de quem você coloca para dentro, de quem quais são os critérios e valores, que eu acho que isso é tão importante e isso acaba mudando ao longo da nosso ganho de maturidade, de repertório e conhecimento. Queria saber de você, assim, o que hoje é importante na hora de escolher um sócio? Assim, eu acho que eu tive muito esse privilégio de ter participado desde nova, né? Então era algo que eu já conversava muito dentro de casa, né? Entendia um pouco, mas assim, sócio é igual casamento, né? Na realidade, você tem que ter princípios básicos ali. Não adianta você pensar, por exemplo, muitas vezes a pessoa está interessada realmente, o empreendedor necessita do aporte financeiro, por exemplo, é claro que você aceita ali, mas se não tiver os mesmos propósitos, os mesmos valores do negócio, vai ser difícil andar, né? Então, eu acho que isso é o principal, assim. Pessoas que têm a mesma visão, visão de como construir, como gerar a cultura é algo que, assim, reflete na companhia inteira, né? Sim. Então, se a gente entra com uma sociedade, né, um VC que tem uma cultura totalmente diferente, a gente vê, às vezes, exemplos de mercado de fusões, etc., que não dão certo por uma mistura de cultura totalmente diferente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, entender o valor do negócio, entender os princípios, acho que isso é o mais importante. Nessa sua jornada, assim, até agora, como empreendedora, porque você, no fim, agora como CEO, inclusive assumindo como CEO da Nexus, né, você ficou sempre ali fazendo meio que eu presa, né, faz isso, faz aquilo, coloca ali, coloca aqui, e agora oficialmente CEO tocando. Quando você olha para trás, Jus, o que você acha que foi mais difícil, ou o que é mais difícil nessa jornada de empreender, de tocar uma empresa, de ter que fazer o negócio acontecer? Sim. Olha, eu acho que assim, pessoas, né, é um desafio que eu acho que é unanimidade aí, eu acho que todo mundo sabe, porque na realidade não é nem encontrar talentos o mais difícil, mas fazer com que as pessoas tenham a sua cultura, entendam, queiram empreender junto contigo, né? As pessoas têm que comprar a sua ideia, né? E realmente acreditarem naquilo. Quando a pessoa não acredita, ela não vai trabalhar com o mesmo propósito, aquilo tem que ser realmente algo que ela confie, né? Sim. E confiar em você também, né? Porque, assim, atrás de um líder tem uma pessoa, né? As pessoas têm que ter uma referência, né? Você tem que liderar pelo exemplo. Isso foi algo que eu tive que aprender bem rápido, porque apesar de eu ter tido todo esse privilégio, ter tido esse background com essas experiências, a Nexus, quando eu entrei na coordenação administrativa financeira. Só que quando eu assumi como gerente de operações, esse caminho foi fluido. De repente, eu me vi como COO e logo depois como CEO, mas assim, de gerente de operações para COO foi um degrau bem mais alto. Sim. E aí eu tinha que realmente fazer com que as pessoas acreditassem em mim ali, acreditassem na minha visão, né? Eu acho que isso é difícil e, assim, os desafios de mercado, né? Você sempre confiar no seu produto, encantar os clientes, entender e às vezes até falar assim, olha, não é bem por aí, vamos por aqui. Sim. Eu acho que esses são os principais, assim. Vou te fazer uma pergunta que até me vem agora, assim, porque várias mulheres já se sentaram aqui nessa cadeira e essa era uma demanda que às vezes as pessoas me mandavam, Flávia, não vai vir mais mulher e tal, e agora eu tô adorando que agora eu tô com a mulherada aqui sempre. Você acha que você já enfrentou alguma dificuldade? Porque sempre foi, né, tudo que você passou, a não ser o design, né, de interiores, que aí, enfim, a imobiliária talvez não seja um mercado tão árido, mas tecnologia, mercado financeiro, sim. Agora, de novo, e como head, como CEO, você acha que você já passou algum desafio, assim, por conta de ser mulher, Flávia, nessa posição? Sempre tem, né? Até no design de interiores também, eu tocava obra, pensa, eu era a única mulher no meio de tantos homens trabalhando, né? Que geralmente é um mercado muito masculino. Então, eu acho que desde sempre eu tive que aprender a conviver com isso. Mas, assim, eu evito pensar sobre isso, assim, né? Eu tento empoderar as mulheres do meu time. Hoje eu tenho muito orgulho que a gente tem mais líderes mulheres do que líderes homens. Mas no mercado de tecnologia é muito difícil igualar isso, sim, né? Sim. Porém, é
é natural como sucessora também, as pessoas não terem ideia de se eu tô ali por capacidade própria ou não. Mas eu sei que com o passar do tempo as pessoas vão passar a confiar em mim. Hoje eu confio no que eu faço, sei, então não me incomodo, entende? Você tem um desafio que acho que é um pouco, eu compartilho aqui um pouco com você sobre isso, porque a gente se auto-sabota porque a gente tem uma sombra, mas é alguém que... Uma referência, Uma né? referência. Sim. E aí as pessoas sempre falam, tá ali, será por quê, né? Sim. Porque né? O que aconteceu para estar ali? E aí o mérito sempre vira quase que um demérito. Sim, tem que conquistar. É isso. Essa é a diferença, né? Mas assim, hoje eu me sinto muito segura em relação a isso. Não é algo que me afete, sabe? Sim. Muito bem. E tem alguma coisa, porque a gente sabe que empreender é solitário, precisa dar uma desopilada, precisa fazer alguma coisa. Tem algo que você faça no seu dia a dia que você acha que te ajude a performar melhor, ou que te faça pelo menos se desconectar, se é que você consegue, enfim. Não, assim, esporte, eu acho que é o único momento em que eu consigo me desconectar. Assim. Eu pratico um esporte talvez não tão convencional aqui para São Paulo, porque eu sou do Rio, que é o futevôlei. Ai, que eu delícia. Amo. Ali eu me desconecto completamente, até porque você não consegue respirar, quanto mais pensar, né? Então, agora, eu acho que esse é o principal, assim, é muito importante. Eu vejo que faz muita diferença na minha rotina, quando eu pratico e quando eu não pratico. Já tiveram fases, né, assim, a gente tem fases que o trabalho toma conta, né, e a gente não faz aquilo e depois você percebe, não, preciso voltar. Então, acho que isso é o principal. É uma rotina que engole. Quando a gente vai ver, a gente fala, gente, me perdi aqui na programação, um minutinho só que eu vou dar um refresh aqui, zerar essa agenda. Difícil também colocar, né? É difícil. Que tem que ser um pouco... disciplinado, né? É engraçado que eu não preciso me disciplinar pro trabalho, eu tenho que me disciplinar pro lazer. Mas é sempre assim, não tem jeito. Eu falo que o Júnior, ele fala assim, você é tão disciplinada para umas coisas, tão empenhada, por exemplo, sei lá, acordo 5h20 da manhã, vai treinar, não sei o que, aí chega à noite, tem que descer a escada, pegar um copo d'água. Não aguento mais. Eu morro de sede, mas não vou pegar essa água. Gente, mas acordou 5h30 para treinar, mas a água eu não pego, entendeu? Eu não quero. Escolhas. Essa caloria eu não preciso perder, entendeu? Tá tudo bem. É. Bom, muito bem. Vamos falar do seguinte, né? A gente falou aqui dos seus desafios, daquilo que você faz, mas eu quero saber, dentre tudo que a gente falou, tem alguém em que você se inspire, assim, que seja uma inspiração no seu dia a dia? No meu caso, acho que todo mundo que me conhece sabe. Meu pai sempre foi minha inspiração, assim. Eu acho que até antes de eu entender tudo que ele fez, tudo que ele construiu. E teve um momento na nossa vida que eu me mudei, eu estava morando no Canadá. E aí ele foi lá me visitar. E aí ali marcou muito a minha vida, porque foi um momento que a gente teve só nós dois. E que quando ele me contou alguns pontos que ele teve que superar, eu acho que a gente se conectou de uma forma que eu entendi tudo que ele fez pela gente. E assim, até hoje eu não entendo como. É incrível, a energia que ele tem, assim, é infinitamente maior do que a minha, de todo mundo. Eu não conheço alguém que seja tão ativo. Não dá. É impressionante. Mas ele sempre me inspirou muito, assim, como pessoa e como profissional. Assim, até o modo humano como ele leva os negócios dele, os princípios, as pessoas que ele escolhe estar por perto. Então, não tem dúvida que ele sempre me inspirou muito. Ju, quantos irmãos vocês são? Agora 4. 4. No total. No total são 4. Não, o Júnior é impressionante. O que ele... em tudo que ele está envolvido, em tudo que ele faz, as coisas que ele conecta, ele está sempre em tudo, ele tem... É muito, muito... É extraordinário mesmo, assim. É uma energia incrível. E é dom, eu acho que é dom, né? E ele não negligencia. Não. Ele acaba contagiando as pessoas para esse... Então você morou no Canadá, você foi estudar antes da faculdade? Fui, não, esse foi depois da faculdade. Antes da faculdade eu até morei fora, morei na França um tempo e aí fiz a faculdade e aí fui pro Canadá, inventei de estudar inglês e francês ao mesmo tempo.
péssima escolha. Eu chegava na aula de francês falando inglês, na aula de inglês falando francês. Que lá tem, né? É Sim, muito colonizada a parte francesa. Mas foi bom, foi ótima experiência, apesar disso. Aprendeu um monte, pelo menos já sabe inglês, francês e ainda passou um frio, porque o Canadá ou frio, não, né? eu fui no verão, Ai, e aí eu fui embora Deus. logo antes do inverno começar. Não tinha como. Lá, por uma carioca do futebol, não tem como. Menos 40. É menos graus, 40, assim. exato. Meu Deus. Muito bem. O que a gente pode esperar do futuro da Nexus? Queria que você desse assim um upfront pra gente. Olha, assim, eu vou falar em poucas palavras. Um dos nossos valores é simplicidade. Então, a gente realmente acredita que o nosso futuro é resolver de forma simples para o usuário, não tão simples para a gente, os problemas do varejo. A gente quer entregar para o varejista uma solução que resolva o dia a dia dele, que ele consiga focar na estratégia e deixar a loja rodando, né? Então, gestão total da omnicanalidade, gestão todas as lojas físicas, rede, franquia, etc. Então, o nosso futuro é ser referência, é isso que eu quero. O foco de vocês é o varejista enterprise, é o varejista maior. Sim, que tem essa principalmente operação. Rede, franqueadora, esse é o nosso foco. Muito bom, muito bem. Vamos para o nosso hi-bye? Vamos. Esse papo é muito rápido, gente. Aqui eu na resenha e tal, mas aqui hi-bye é aquele perguntas e respostas, que era para ser rápido, pode ser que não seja, a gente nunca sabe o que vem, mas vamos lá. Um livro. Tá, eu leio muito, então é um pouco difícil para mim. Mas teve um livro que me ajudou muito, principalmente nesse início aí que eu comentei, nesse degrau que eu tive que subir. Eu até aquela época, como eu falei, já atuei em outra área, financeiro, administrei imobiliária, e eu falava assim, gente, eu olho para muito lado, eu achava estranho aquilo. Eu não me identificava com as outras pessoas, eu achava que, poxa, as pessoas são tão focadas, por que eu gosto de tantas vertentes? Uhum. E aí eu li um livro que Porque os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Gente, aquilo me fez tão bem. É mesmo? Porque os generalistas Vencem o mundo de especialistas. E aí ele conta sobre isso, porque, assim, tem pessoas, né? Aí ele fala do Tiger Woods, né? Como ele, com 2 anos, ele já jogava golfe, Sim. né? E aí é aquela especialidade ali, né? Fica ali batendo, e o cara vira referência. Mas nem sempre isso é o mais importante, né? Às vezes você tem uma vantagem muito grande e hoje eu sinto isso, que eu construí um background bem variado que me ajuda muito. Sim. Mas esse livro deu uma viradinha de chave antes de eu conseguir sentir isso, né? Que talvez você olhasse com maus olhos para aquilo que no fim foi algo que foi o que te compôs ali para se tornar o que você se tornou. Exatamente. Então, assim, eu leio realmente bastante, mas esse foi o que me tocou ali, sabe? Você traduziu aí o título ou não? Não, em português é esse título. É isso mesmo, porque os generalistas vencem o mundo de especialistas. Muito bem, muito bem. Pode ser que tenha alguma palavrinha errada aí no meio, mas é isso. É isso aí, vamos procurar esse título aí, a gente acha. Hoje tem tudo pra achar. Uma pessoa. Minha mãe. Eu perdi minha mãe no ano passado. E é engraçado que depois que ela se foi, parece que eu entendi tanta coisa que ela me falava. E a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora, assim, nos momentos que eu tinha essas dúvidas. Ela, Juliana, fica tranquila, você vai resolver, vai passar. Ela sempre sabia o que falar. E ela vivia muito tranquilamente, ela aproveitava a vida, sabe? Ela realmente curtia. E eu sou muito cartesiana ali, certinha, metódica, e aquilo era um caos, só que depois eu comecei a entender, sabe? Tipo, falei assim, nossa, mas tem muito sentido tudo isso que minha mãe fazia, assim. Então, hoje parece que eu entendo muito mais o que ela falava e admiro mais ainda, sabe? A trajetória dela. Muito lindo, muito bom. Tem jeito, né? Pai e mãe é de onde a gente sai e depois é para onde a gente quer voltar. E em breve, vai estar todo mundo junto, se Deus quiser. Uma frase. Uma frase.
Tem uma que eu gosto, que me ajuda nos momentos de tensão, que é passos firmes são dados com as pernas tremendo. Eu muitas vezes estou tremendo. Adorei. Mas vambora. E isso é algo que minha mãe, ela não falava desse jeito, não usava essa frase, mas ela falava muito disso. Só vai. Vai, esquece, não pensa e vai, enfrenta. Enfrenta que amanhã vai ter passado. E você vai ter avançado. Isso, e aí você vai olhar pra trás, nossa, eu fiz. Porque talvez amanhã você não vai ter o caminho pra andar. Sim. Ele foi embora, acabou, e aí você não andou. Exato. A perna tremendo, seja como for. Adorei essa. Passos firmes. São dados com as pernas tremendo. São dados com as pernas tremendo. E como a gente treme a nossa perna, né? E às vezes a gente treme até desnecessariamente. Sim. É bom você ter... Eu acho que tem uma coisa que é... Às vezes você tem que ter uma para não ser petulante, ou para não ser uma pessoa muito inconsequente e tal. Claro. Mas tem horas que a gente se sabota e que a Sim. gente às vezes está super preparado, Não mas que a confia, gente não né? confia. E acho que a mulher passa muito por isso também, né? E eu vejo que todas as mulheres que se sentam aqui, se sentaram aqui, tem essa questão de em algum momento fala assim, poxa, em algum momento eu questionei a mim mesma. Sim. E aí que a gente vacila, porque a gente está... Eu estava conversando com uma mulher que ela é conselheira, ela falou, você não tem ideia da diferença que sou eu chegando num conselho diante da 90% que são os homens. Sim. Como eu, assim, me sinto muito mais preparada, mas às vezes até eu entender isso, porque eu achava que eu não estava ali no mesmo nível, demorou para eu conseguir me colocar, ainda que eu tivesse muito repertório para contribuir, para colaborar. Não tem melhor ou pior, mas tem essa característica que a gente carrega. Sim. Dessas pernas. E às vezes muito mais preparada até por isso, né? Porque a gente se sente obrigada sempre a se preparar para as situações, como se a gente não fosse o bastante. Exato. Muito bem. E um sonho, Ju? Eu não sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sou uma pessoa muito executora. Pé no chão. Como é que chamava sua mãe? Fernanda. Gente, Fernanda é o nome da minha irmã, nunca mais vou esquecer. Não, Fernanda, eu vou te falar, enquanto Fernanda sonhava, você ficava puxando ela volta pra cá. Agora você tem que sonhar, que agora é isso que ela vai deixar de legado aí pra você. Não, mas hoje eu vivo muito momento, então assim, esse momento é foco 100% na Nexus. Então o meu sonho é realmente que a gente se torne referência no varejo brasileiro. Sim. Nós compartilhamos desse sonho. Ai, Ju, muito bom. Que delícia ter esse papo com você. Flávia. Obrigada a você. Obrigada por compartilhar. A gente está muito feliz, como eu te falei, para esse novo investimento. A gente sabe que a gente aprende muito com vocês também, porque eu acho que é sobre essa troca, né? E a gente está muito feliz em poder contribuir, porque, de novo, vocês são pessoas que já têm uma trajetória, uma história, um repertório pessoal, individual, e que a gente tem muito orgulho de ter conquistado, porque o sócio também não é só aquele que quer o investimento, mas que o investimento também quer ter ele como sócio. Então, por isso que a gente se orgulha também de ter vocês no nosso portfólio. Obrigada. Tá bom? É recíproco. Obrigada. Bom, e para você que ficou até agora aqui ouvindo as nossas palavras, contos e a nossa resenha, eu te convido a sempre ficar atento e atenta aos episódios do Come Together, porque sempre tem uma pessoa aqui inspiradora para compartilhar com a gente uma história nova, algo que vai dar um blink aí para a gente poder aprender cada dia mais, tá bom? Então eu te espero no próximo Come Together.